Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da jornada Ansiedade Zero. E na jornada Ansiedade Zero nós vamos ter, lembra, uma série de aulas. São 4 aulas onde eu vou treinar somente para ser menos ansiosa, para sair das crises de ansiedade e pânico de maneira natural em 30 dias. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o plano estratégico para sair das crises de uma vez por todas. Bom demais esse tema, né? Escreva aqui se você está gostando desse tema, se você estava esperando esse tema, para você colocar a mão na massa e realmente fazer o que precisa ser feito. Eu sei que ouvindo isso, parece bom demais para ser verdade, né? Como um plano estratégico para a gente sair das crises, mas eu também já pensei isso. Né? No seu lugar eu também já pensei isso, por isso que eu quero que você conheça histórias inspiradoras. Assim como eu contei a minha história, eu trouxe na aula anterior, eu trouxe a história do Aleph, hoje eu trago a história da Selma. E eu vou compartilhar um pouquinho a história dela para que você perceba e se inspire que ela também conseguiu sair das crises de ansiedade e pânico de maneira natural, assim como eu. Assim como você pode sair disso, mas você precisa perceber que muitas vezes na ansiedade a gente acha que a gente tá sozinho e não tá. A gente também tem, a gente olha e como, nossa, fulano também tem ansiedade. Então, esses depoimentos é mais para te inspirar e para perceber se pessoas comuns melhoraram, você também consegue melhorar. É para te inspirar. Então, antes de iniciar essa aula, você vai ouvir o depoimento, a história dela, para que você comece com o pé direito e perceba que é possível essa superação. Bom dia, estou passando aqui para dar meu depoimento, o quanto foi muito importante eu conhecer a doutora Roseli. Quando eu a conheci, que não tem muito tempo, eu estava no fundo do poço. A minha vida não tinha mais sentido. Eu queria acabar com tudo. E quando eu conheci o trabalho dela, ela me ofereceu várias ferramentas na Ansiedade Zero. E eu comecei a entender que eu poderia mudar tudo isso. Que eu teria capacidade para tudo isso. E eu lutei todos os dias e eu venci. Eu hoje sou uma nova criatura. Aprendi a enfrentar os medos, não fujo dele. Aprendi a ver que a ansiedade cria história na nossa cabeça que não existe. E se tiver que acontecer, nós vamos ter capacidade de levantar a cabeça e enfrentar elas. Então eu digo para qualquer um que esteja passando por esse momento, acredite você. Acredite que você é capaz. Usa todas essas ferramentas que a doutora Roseli dá e o apoio que ela dá. Hoje eu sou uma nova mulher. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu aprendi a sorrir, aprendi a lidar e a vida se tornou muito mais leve. Por isso que eu deixo aqui para vocês. Não perca a esperança, porque tudo tem solução. Agora que você já ouviu a história dela, eu quero rapidinho fazer uma retrospectiva da nossa aula de ontem. Então, se você não assistiu, assiste a aula de ontem, tá certo? Assiste a aula anterior e agora nós vamos falar, né, sobre um pouquinho o que aconteceu na aula anterior, sobre os tópicos que nós falamos, para que você consiga entender e aproveitar melhor essa aula 2. Então, se você assistiu a aula 1, você sabe que a culpa não é sua por você estar com ansiedade elevada, com ansiedade disfuncional e com as crises. Você sabe que a culpa não é sua. Mas as crises de ansiedade e pânico, elas são alimentadas pelo quê? Por erros e por hábitos disfuncionais, ou seja, hábitos que me atrapalham e que nós aprendemos ao longo do tempo e muitas vezes sem perceber nos atrapalhou. E sem perceber, a gente treinou para ser mais ansioso. Olha que engraçado, a gente não tinha parado para pensar isso. A maioria das pessoas não falam que são hábitos ruins que nós vamos adquirindo ao longo do tempo, porque na maioria das vezes nós estamos no modo automático. Não é verdade? A gente faz as coisas, a vida vai acontecendo e a gente vai indo, né? Só que eu te mostrei os erros mais comuns, como depender exclusivamente de medicação e o quanto ignorar a origem emocional e psicológica da ansiedade pode te prejudicar. Agora na aula 2 eu vou te mostrar o jeito certo para sair das crises de ansiedade e pânico e por que ele funciona. Só que lembra que nós falamos na aula anterior que na verdade a ansiedade ela traz regras.
E essas regras, sem a gente perceber, a gente vem executando elas certinho, por isso que reforça a ansiedade. Na aula 2, essa aula que nós vamos fazer agora, eu quero reforçar que não existe fórmula mágica, mas nós temos que atualizar as nossas regras. Não existe fórmula mágica ou atalho para você sair das crises. Não tem um agente externo que vai te tirar das crises. É você. Então, sair das crises não acontece da noite para o dia, mas com treinamento adequado, com informação correta. Então, estratégias práticas, informação e você ter consistência, você fazer o que precisa ser feito. E assim você vai retomando o controle sobre a sua vida, sobre gerenciar suas emoções e seus pensamentos. O grande segredo, na verdade, ele é o quê? Ele está em treinar sua mente para responder de forma diferente ao que te desencadeia as suas crises hoje. Para pensar um pouquinho, quando vem a crise parece que é tão automático. Você já observou isso? Escreva aqui nos comentários se você já observou. Muitas vezes nós observamos assim, a pessoa tá do nada, de repente vem a crise. Por quê? Porque tá automático. Já foram tantas vezes essas emoções, elas apareceram, que elas vêm de uma vez. Então nós estamos onde? No piloto automático. A gente precisa aprender a sair do piloto automático para conseguir sair das crises. Então lembra que no episódio anterior também eu falei sobre a medicação, que muitos acreditam que só tomar a medicação é o único tratamento? Pois é, muitas pessoas paralisam nisso. Porque não tem informação, não imagina que existe outra alternativa e paralisa, mas continua tomando medicação ano após ano, sem melhora e também sem perspectiva e continua se sentindo mal e sofrendo ainda as limitações e as crises. Aí vem aquelas crenças de que eu não vou melhorar nunca, de que não é pra mim, fulano consegue, mas eu não consigo. Eu acho que eu não dou conta. Então, na verdade, é porque eu não tinha informação. Então, quando eu falei da comparação que eu faço em tomar medicação, é como se fosse colocar um balde debaixo da goteira. Resolve? Resolve. Se tá chovendo, você coloca um balde debaixo da goteira, vai resolver o problema pontual. Resolve. Temporariamente. Por quê? Porque você não consertou o telhado. E a proposta aqui nessa aula é consertar o telhado. É isso que eu quero te ajudar, a consertar esse telhado. Mas por que isso funciona, então, o jeito certo? Porque a ansiedade, lembra, ela segue regras, ela segue padrões e que podem ser reprogramados. E os estudos científicos comprovam. Lembra que eu trouxe na aula anterior os estudos falando um pouquinho mais sobre a ansiedade? A terapia cognitivo-comportamental, ela é base do meu método. Por quê? Porque é a abordagem mais eficaz, ela é comprovada cientificamente, né? Ela foi desenvolvida para a ansiedade e ela é mais eficaz a longo prazo do que quando você pensa em tratar transtornos de ansiedade, a terapia cognitivo-comportamental é a abordagem mais eficaz a longo prazo. De acordo com a pesquisa feita na Universidade de Cambridge, a terapia cognitivo-comportamental, ela teve resultados significativos superiores ao uso exclusivo de medicação. Então, se a gente for comparar uma pessoa que toma medicação, só medicação, e uma que só faz terapia, que vai ter mais resultado é a que faz a terapia cognitivo-comportamental, que utiliza os estudos as técnicas da terapia cognitivo-comportamental, como você pode ver nesse gráfico. Pesquisadores que eu já trouxe aqui, Robert Lehigh, eles mostram que a ansiedade ela segue regras automáticas, como identificar perigo, catastrofizar situações, evitar desafios. Então, quando você entende, você vai trabalhar essas regras. Para quê? Para começar a quebrar esse ciclo. Olha o que diz esse estudo. O que são regras exatamente? O comportamento humano ele é complexo, nós poderíamos pensar. Difícil de ser reduzido a elementos simples. Mas é interessante o modo como, uma vez identificados os nossos padrões de ansiedade, eles se tornam amplos e universais, independente do quanto nosso pensamento seja perturbado pelo medo ou quanto nossas estratégias de reação e evitação sejam elaboradas. Nós sempre parecemos adotar as mesmas
e as estratégias, mesmo as tendências básicas, certas regras em resposta a situações que causam medo, ou seja, a gente não muda. A gente acaba sempre adotando certas tendências. Então, é como se a natureza tivesse escrito em nós uma lista dessas regras em nosso cérebro. Então, essa lista pode ser resumida nos pontos. E essa lista de regras vai sendo reforçada, repetida, falada toda vez que é reproduzida novamente. Isso é reprogramar. Então, as regras da ansiedade, para você lembrar, quais são as regras da ansiedade que nós vimos na aula 1? Detecte o perigo, tem que ficar muito esperta, muito hipervigilante para perceber o perigo. Depois, transforme o perigo em catástrofe, eu não vou dar conta, eu não vou superar, pensando no pior cenário. Depois, pegue esse perigo em catástrofe, eu não vou dar conta, não, eu não consigo. E controle a situação. E quando eu quero controlar tudo, eu quero controlar de forma total, eu perco o controle, porque ninguém tem controle total e absoluto sobre as coisas. Só que a ansiedade pede isso pra gente. Olha o print que eu vou mostrar sobre o Robert Lehigh. O que ele fala sobre essas regras? Ele propõe atualizar essas regras, que refletem uma mente mais sábia, fazendo você ter melhores resultados e avanços, porque você vai desligando os alarmes. E permite que você desista das velhas regras e da programação antiga. Por quê? Você vai reescrever uma nova programação. Olha só como você sai de um papel passivo para um papel ativo. É muita coisa, não é? Então, nesses 15 anos de profissão, eu atendi muitas pessoas que falam isso e que eu queria ter um botãozinho aqui, ó, para desligar. Um botãozinho para desligar, desacelerar minha mente, desacelerar o meu corpo. Então, o botãozinho, gente, são as novas regras. Esse é o botãozinho. E elas têm o poder de desativar esses sintomas, esses alarmes de ansiedade. As novas regras, elas vão lhe dizer que as situações são bastante seguras sim, que tá tudo bem. Os pensamentos, os sentimentos, as sensações, a minha imaginação e o meu estado de alerta tá tudo bem. Tá tudo muito seguro. Ela reforça que nada está acontecendo. São apenas alarmes e ruídos, alarmes falsos de ansiedade. As regras, elas são construídas na nossa mente. Lembra que eu sempre comento com vocês? Aonde que nasce a ansiedade? Aqui. Olha que interessante. As regras são construídas na nossa mente, então a ansiedade nasce aqui e é aqui que ela tem que acabar. Então nós ficamos presos num buraco e cavamos cada vez mais fundo, porque toda vez que fazemos uso de velhas regras, eu vou evitar a situação, é a velha regra. Eu acho que nossa, toda vez que meu coração acelera, eu acho que eu vou morrer, é a velha regra. Eu preciso atualizar as minhas regras e não estou vendo que eu não estou atualizando. Então, o jeito certo é o quê? Anota. O jeito certo é atualizar as regras. Vou falar regra por regra para que você atualize nos seus registros aí. Velha regra, que era a regra 1. Detecte o perigo. Substitui por veja as coisas de forma mais realista. Segunda regra. Que a gente viu, a velha regra, que era a segunda regra, é o que? Transforma o perigo em catástrofe. Vamos atualizar. Como que nós vamos fazer? Normalize as consequências. Vamos aprender a lidar, vamos normalizar essas consequências. E a velha regra, que é a terceira, é controle a situação. O que eu vou fazer? Abandone a necessidade de controle, porque quanto mais eu quero controlar, mais o negócio descontrola. E a quarta regra antiga, né? O que é o quê? A velha regra é evite ou escape. Não é assim que a gente fazia? Evitar e escapar. Não vou, não quero, vou embora. Então, o que acontece? A versão atual dela agora é o que? Assuma a sua ansiedade. Olha a diferença. Quando você assume, você consegue ir para a ação. Quando você assume que a ansiedade você está sentindo sintomas, que está sendo desconfortável, você consegue realmente mudar. Você consegue ir para a ação. Aceitar não quer dizer que eu concorde. Aceitar é o que? Eu preciso pegar aquilo para mim, eu preciso trabalhar isso em mim. Então, a ação é o que a maioria das pessoas ansiosas tem dificuldade de fazer.
O jeito certo começa com autoconhecimento, estratégias práticas para você fazer o quê? Treinar a sua mente para reagir de forma mais saudável aos gatilhos que a ansiedade está te trazendo. Então, desenvolver habilidades de autorregulação emocional para acolher essas emoções, em vez de você, não posso sentir ansiedade, eu não posso sentir o coração acelerado. Não, eu tenho que desenvolver regras para me autorregular. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Se eu não aprender, eu vou ficar vivendo assim, com essas emoções à flor da pele? Não, eu tenho que aprender a lidar. E eu preciso construir hábitos que sustentam a minha recuperação. Você está construindo hábitos que sustentem a tua recuperação, a tua melhora? Como um sono de qualidade, uma rotina balanceada, momentos de autocuidado, alimentação bacana, exercícios, porque o nosso corpo ele tem que se movimentar. Treinar novos hábitos. Então, eu tenho que treinar o quê? Minha mente e treinar o meu corpo. Então, esses passos, eles fazem um processo estruturado. Eles precisam fazer parte de um processo estruturado, que permite você sair de forma definitiva das crises, sem depender exclusivamente de medicamentos e sem recorrer a soluções imediatistas. Não quer resolver agora, porque a gente sabe que esse é um pensamento mágico, né? Soluções imediatas só funcionam a curto prazo. Por isso que a maioria das pessoas adota aquela estratégia. Eu tenho uma festa para ir e eu decido que eu não vou. Mas antes de decidir que eu não vou, o que acontece? Eu não vou nessa festa, eu não consigo nem dormir pensando se eu vou ou se eu não vou. Mas quando eu decidi, na hora baixou a ansiedade, melhorei. Nossa, a melhor coisa foi ter falado que eu não ia nessa festa. Sim, a curto prazo foi ótimo. Agora, a longo prazo, isso piora a minha ansiedade. Me treina a ser mais ansiosa, porque o meu corpo, o meu cérebro, ele interpreta o que? Ainda bem que eu não fui, porque se eu fosse, era perigoso. Então, por isso que na próxima oportunidade que eu tiver para sair, eu vou estar mais ansiosa. Por quê? Porque eu evitei. Eu treinei sem perceber. Então, por isso que soluções imediatas, elas funcionam só a curto prazo. Então, nós temos que trabalhar o quê? Construir hábitos para a nossa recuperação. A gente tem que pensar nisso. É fundamental você identificar os seus padrões de pensamento, a qualidade deles. Você já investigou? A sua postura vai interferir na sua interpretação. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente está tão no modo automático que a gente nem para refletir sobre a nossa vida. Você vem parando? Você vem fazendo pausas? Por que isso funciona? Eu sei que talvez você pode estar pensando, será que isso funciona para mim? Será que eu consigo? Eu entendo você, porque eu já acreditei também que não tinha saída. Eu achava que eu não ia melhorar. Lembra que eu falei que eu procurava entre trancos e barrancos? Por quê? Porque não dava certo. Tinha coisa que dava certo, tinha coisa que não dava certo. E nem todas as técnicas vão funcionar para você. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Experimenta uma, experimenta outra. Faz uma coisa, faz outra. É assim que a gente vai adequando. Então, precisa de um acompanhamento. Então, eu já acreditei que não tinha saída. Mas hoje, por ter saído das crises e me recuperado, há 15 anos de experiência, que eu sou psicóloga, que eu tô formada. Então, e sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu já ajudei centenas de mulheres a saírem das crises de ansiedade e pânico, mesmo aquelas que acreditavam que nunca iriam conseguir. Sabe por que elas me diziam? Sabe o que elas me diziam? Elas chegavam à conclusão que no pensamento delas era pior do que acontece na realidade. E que aos poucos elas vão se sentindo mais confiantes. É isso que faz a diferença. Entendeu? Por isso que eu gosto dessa forma estruturada do meu método, porque trabalha essa autoconfiança. Pessoas ansiosas, você não vê ela de boa, tranquila. Não, ela tá sempre em alerta. Ela tá sempre insegura. A gente precisa trabalhar nessa autoconfiança. Quando você começa a ter pequenos avanços, experiências positivas, você vai se deparar com essa conclusão. São os microavanços que nos dão essa confiança. E aí a gente vai mudando. Então você não é diferente de ninguém. E também vai conseguir sair das crises. O que vai te ajudar, o que pode te ajudar é você focar nas suas qualidades, nas suas conquistas. Então, os microavanços nos ajudam nisso. Muitas vezes a ansiedade faz a gente esquecer e focar só no que gosta, só no que é difícil, no que é negativo. Muitas vezes a ansiedade faz a gente esquecer do que a gente gosta, a gente se perde da gente mesmo. Quem eu era? Como que eu era? O que eu gostava?
né? Então, reviver isso, voltar, o que eu gosto? Naquela época eu gostava de tal coisa, sei que eu gosto hoje, reedita isso. Para refletir e sair do modo automático. E você vai perdendo de si mesmo e parando de sorrir, parando de fazer o que gosta. Por quê? Porque você não está mais focado em você, você está no modo automático. Então você precisa mudar o caminho que você está percorrendo. Então talvez agora fique mais fácil. Por que eu não estou melhorando? Porque eu só estou com as regras antigas, não atualizei as regras novas e elas precisam ser repetitivas. Por isso que eu digo que é treino, repetição. Você precisa treinar e você vai mudando o quê? O seu pensamento. Então, se hoje você está tentando sair das crises sem nenhum tipo de treinamento ou estratégia, isso é como dirigir um carro sem direção. Sabe quando você sai dirigindo tudo atrapalhado? Você pode até estar andando, mas você nunca vai sair do mesmo lugar, você está andando em círculo. Tem dia que é melhor, tem dia que é pior, tem dia que é melhor, tem dia que é pior. Mas não tem uma direção. Com o método certo, o que você consegue? Com o método certo, você consegue reduzir os sintomas físicos, como palpitação, tontura, falta de ar. Para reduzir as crises no início, ou antes, ou até mesmo, às vezes eu falo isso porque é importante a pessoa entender. Para as crises no início, ou antes mesmo delas começarem, eu tenho que fazer os exercícios sem eu estar com ansiedade. Por quê? Porque eu tenho que treinar meu corpo, que se eu tiver uma crise, ele já está mais preparado para relaxar. Ele vai ver que não tem problema. Eu tenho que condicionar ele. Então, você começa ao quê? Essa informação é valiosíssima, porque muitas vezes a gente não quer, a gente quer fazer só exercício na hora que eu tô tendo crise. E não é assim. Quando eu tô tendo crise, talvez eu não vou conseguir fazer da mesma forma, porque eu estou em estado de alerta. Agora, se eu faço antecipadamente, na maioria das vezes eu nem entro em crise. Eu fico com desconforto, mas eu nem entro em crise, porque eu já estou reprogramando, eu já estou trabalhando, eu já estou executando aqueles movimentos, aquele treinamento, eu já estou relaxando o meu corpo e relaxando a minha mente antes da crise aparecer. Porque o desconforto ele pode aparecer, mas não quer dizer que as crises vão aparecer. E sempre que a gente vai fazer algo novo, vai gerar um pouco de insegurança, de ansiedade. Mas é saber qual é a direção que eu estou seguindo. Agora eu tenho algo estruturado, antes eu não tinha. Então, fortalecer a sua autoestima, fortalecer sua autoconfiança. Então, para parar as crises, é importantíssima essa informação, uma informação valiosíssima que eu trouxe para você, para enfraquecer, porque a gente tem que enfraquecer as crises quando elas estão pequenas, não deixar elas aumentarem. Lembra, onde foca aumenta. Se eu focar na crise, eu vou ter crise o tempo inteiro. Então, voltar a ter qualidade de vida, retomar o controle das minhas emoções, você começa a ressignificar essa nova vida treinando, reprogramando a tua mente. Para quê? Para ser menos ansiosa. Então, até agora, esse é o máximo que eu pude te dar de conteúdo nessa aula. Olha o tanto de coisas que eu falei para você a respeito da ansiedade, o quanto que a gente treinou, né, para ser ansioso e que a gente precisa mudar, a gente precisa atualizar essas regras. E você, escreva aqui nos comentários, você está atualizando essas regras? É importante a gente atualizar essas regras. E eu sei que é muita informação. Escreva se você anotou todas as informações. Eu sei que algumas das pessoas, nesse momento, elas querem o quê? Elas querem uma solução mais completa. Porque você pensa, poxa, eu fazia errado, agora eu sei o jeito certo, eu preciso uma solução mais completa. Escreva nos comentários se você tem vontade de ter esse passo a passo para sair das crises. Tá, beleza, qual que é o relaxamento que eu tenho que fazer? Ah, mas eu tenho que fazer um treino de respiração, qual que é o treino mesmo que eu tenho que fazer? Quantos minutos eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um checklist? Esses detalhes que as pessoas não falam, a maioria das pessoas vão colocar que sim, que elas precisam desse checklist. Escreva se você precisa desse checklist. Se esse é seu caso, eu quero falar que eu tenho uma solução para você, que se chama Ansiedade Zero, o meu treinamento Ansiedade Zero. E realmente sim, eu vou abrir as inscrições para esse treinamento, mas por enquanto eu não vou falar dele ainda. Tá certo? É nas próximas aulas, é um pouco mais para frente. Mas é importante entender que existe método, existe sim um treinamento que pode te ajudar a sair das crises de forma estruturada. Mas lembra, precisa de comprometimento. Estamos chegando ao fim dessa aula. E eu quero que você faça agora comigo uma revisão rápida sobre o que nós vimos na aula hoje. Pega as suas anotações agora.
Na aula de hoje, nós vimos o que, gente? O jeito certo para sair das crises de ansiedade e pânico. E por que que funciona? Agora você entendeu por que que funciona, né? Você aprendeu que o jeito certo para sair das crises é atualizar as novas regras de ansiedade, parar com aquelas regras antigas. Mas para isso você precisa treinar, porque aquelas também só são automáticas de tanto você ter repetido. Para as novas regras serem automáticas, você precisa treinar também. Então você precisa treinar, praticar a autoconfiança, a autorresponsabilidade, que é o quê? É você aprender que é você que vai ter que fazer, e o amor próprio, ou seja, eu vou ter que cuidar de mim, porque só eu sei o quanto que é desconfortável ter crise, só eu sei o quanto que é ruim ter os sintomas, por isso que eu preciso aprender a lidar com tudo isso. Tá certo? Eu preciso colocar em prática diariamente. É o passo a passo para garantir que você saia das crises de ansiedade em 30 dias. Mas eu preciso colocar em prática quando, gente? Todos os dias. Eu tô no treinamento. Então, nós descobrimos que a chave está em reprogramar a sua mente para responder de forma mais saudável os gatilhos de ansiedade, atualizando aquelas regras antigas. Regras que estão automáticas e que reforçam o ciclo ansioso. Nós temos que fazer virar automático a nova regra. A cada nova regra, nós temos que fazer com que ela seja automática, mas ela só vai ser automática se eu repetir, 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 correto? E a terapia cognitivo-comportamental, ela é cientificamente comprovada e considerada padrão ouro no mundo para reduzir a ansiedade, ou seja, o melhor tratamento, o melhor conhecimento para você que quer treinar sua mente para sair das crises. E ele é a base do meu treinamento Ansiedade Zero. Meu treinamento Ansiedade Zero, ele é a base dos conhecimentos da terapia cognitivo-comportamental, que eu aprendi lá quando eu estava me formando. Então, o que acontece? No treinamento Ansiedade Zero, você vai aprender a treinar sua mente a reagir de forma mais realista e menos catastrófica. Você vai desenvolver a autorregulação emocional, acolhendo as suas emoções, ao invés de você resistir a elas. Não quero sentir, não quero ter ansiedade, aí eu fico só murmurando, aí eu fico, por que eu tenho ansiedade? Por que isso acontece na minha vida? Não, nós vamos para a ação, tá certo? Aprender técnicas mindfulness para ficar, ancorar no aqui e agora, criar hábitos saudáveis, para dormir melhor, para cuidar de si mesma, para manter uma rotina equilibrada. É isso que a gente precisa desenvolver. E além disso, nós vimos que o sintoma e as crises, eles podem ser reduzidos sim, de forma significativa quando a gente atualiza as regras. Como? Evitar a sua ansiedade? Nunca mais. Agora é o quê? Assuma a sua ansiedade. Controle tudo? Não, abandone a necessidade de controlar. Nós temos planejamento, não controle. E quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido são as nossas melhoras. O que você aprendeu hoje é um conhecimento transformador, porque mostra que você tem o poder de mudar a sua mente e a reagir às crises. Você tem como fazer diferente. Olha que informação bacana. Mas para colocar em prática e conquistar esses resultados definitivos, é essencial você seguir um treinamento estruturado com passo a passo. Um SOS é fundamental, com informação do que precisa ser feito. Esse SOS aí, no momento da crise, o que eu tenho que fazer? É importante você ter esse direcionamento. Então, a mudança começa quando você escolhe o caminho certo. E você, tá percebendo que esse é o caminho certo? Você consegue ver que esse caminho certo, ele é estruturado? Então, lembrando, o que você teve na aula anterior foi só sobre os erros que te impedem das crises de ansiedade. E na aula de hoje nós vimos o que você realmente precisa atualizar. Agora, na próxima aula, no nosso próximo encontro, na nossa terceira aula, eu vou te explicar a chave de como sair das crises de ansiedade e pânico sem medicação, de maneira natural. E essa chave é o ponto de virada que muitas pessoas não conhecem, mas que faz toda a diferença para quebrar o ciclo de ansiedade de uma vez por todas. E prepare-se, porque o que eu vou te mostrar, como você pode transformar a maneira como você lida com as suas emoções, como você reacende a sua autoconfiança e como que é possível sim você sair das crises de ansiedade. E essa é uma oportunidade que pode mudar tudo. Então, por isso que eu te digo, não perca. É agora que nós vamos lá. Eu quero que você escreva aqui, se você vai lá comigo no grupo agora para conversar. Vou abrir o grupo. E lá no grupo eu quero que você escreva o que você achou do nosso encontro hoje. Nós vamos conversar por mensagem.
o que vocês acharam da aula de hoje, o que mudou, o que virou a sua chave hoje. Nossa, eu não sabia, ou eu sabia que existiam essas regras, como é que eu coloco elas em prática? Eu vou disponibilizar 1 hora do meu tempo para tirar as dúvidas de vocês. Corre lá pro grupo. Participe agora da comunidade, porque eu tô indo lá e vou tentar responder o máximo de perguntas possíveis, tá certo? E escreva aqui se você gostou da nossa aula de hoje, se foi produtiva para você, se esse conhecimento te ajudou. E eu te agradeço muito por assistir essa aula, por estar aqui comigo, gratidão. E eu te vejo na aula 3. Agora vamos correr lá, vou abrir o grupo para a gente conversar, tá certo? Um forte abraço e até a nossa próxima aula da Jornada Ansiedade Zero.